Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o cirurgião plástico Dr. Cleider de Freitas. Ele vai conversar comigo sobre procedimentos estéticos na face. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Cleider sobre os procedimentos estéticos na face. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Um prazer, estar sempre com vocês aqui. É um assunto bastante interessante que eu venho tratar hoje, que é a região facial, que, como diz a vontade, às vezes, a vontade é quebrar todos os espelhos da casa, né? Mas a gente não pode, então tem que ficar atento a esse tipo de assunto, né? Tá certo. Doutor Cleider, já que a gente vai falar, né, de rejuvenescimento, né, estética na face, quando é que a gente começa a envelhecer, doutor Cleider? Marinalva, esse é um assunto que me atrai muito. Eu gosto muito da região da face, tanto que a minha formação, ela assim, tem uma queda muito grande, porque a gente acabou, logo depois de fazer as residências de formação cirúrgica que nós fizemos, nós optamos em fazer um mestrado com o professor Pitangui no Rio de Janeiro, lá na clínica Pitangui, na Santa Casa de Misericórdia, e era sobre cirurgia da face, sabe? É um assunto bastante interessante, é um assunto que, como diz o outro, tem cirurgia plástica, a cirurgia da face, ela tem que dar certo, né? Deu um probleminha na mama, deu um probleminha no abdômen, você joga a roupa por cima, ok. Uhum. Mas na face não, a face ela está exposta, né? Ela tem, digamos assim, você tem que dar certo, né? Qualquer procedimento que você vai fazer na face, ele tem que dar certo, né? Ele é um procedimento de resultado, né? É um procedimento de resultado, exatamente isso. Talvez seja ele o procedimento minimamente invasivo, né? Que nós temos. Quando se fala, que a gente começa a envelhecer, nós voltamos lá atrás e entendemos que para ficar uma coisa mais ou menos teórica, assim, para a gente ter uma ideia, a formação óssea facial, né, do osso facial do adolescente, ela se encerra aproximadamente aos 17, 18 anos na mulher e homem respectivamente. E a gente pode dizer o seguinte, que a partir daí cessou o crescimento ósseo facial, né, a expansão da pele da face, se inicia então o processo ao contrário, quer dizer, então dos 20 anos em diante, você pode já contar que vai haver ali, daquele ponto em diante, né, a regressão. Uhum. Né, e essa regressão seria então a reabsorção óssea que vai acontecer ao longo da vida do indivíduo e que vai alterar com a desidratação, formação de rugas, de movimentos que vai acontecer na face, as alterações faciais que vão acontecer com o envelhecimento, né? Então a gente tem que dos 20 aos 30 anos, a mulher deveria fazer apenas hidratação e proteção solar. Filtro de proteção solar e hidratação. Apenas isso, né? Dos 30 aos 40, já começa a acrescentar algumas rugas finas na região da pálpebra lateral, fruto desse, digamos assim, desse não tratamento, dessa não hidratação, né? Mesmo hidratando vai acontecer, imagine se não, né? Uhum. E aí então você tem já alguns produtos para serem utilizados. Hoje o mais utilizado no mundo é a toxina botulínica, né? Uhum. Atrás dessa toxina nós temos... Essa toxina, na realidade, ela está indicada naqueles casos que a gente vai ver daqui a pouco, casos em que as rugas são dinâmicas, né? Então você não tem ruga, de repente você faz um movimento facial, aparece a ruga. Então a toxina botulínica vai atacar essa ruga dinâmica, né? Mas você também, na frente do espelho, com a face em repouso, você vai também notar essas rugas, que são rugas bem definidas, são rugas estáticas, rugas que, mesmo você não fazendo nenhum movimento com a face, elas vão acontecer. E aí então você tem que preencher. Uhum. Né? Então nós temos basicamente aí uma
uma parede que você tem que, antes de pintar, você tem que tampar os buraquinhos com a massa, né? E depois, então, passar um alisante ali, uma lixa para você. E aí entra a lixa o quê? Entra os peelings, né? Entra o laser, entra... Então a gente é mais que, digamos assim, uma questão de bom senso, né? As rugas vão surgir, sejam elas dinâmicas ou estáticas, né? E nós temos aí os produtos para minimizá-las, pelo menos tentar minimizá-las, né? E é um procedimento que vai acontecendo gradativamente, né, doutor Cleider? Não dá aquele choque de mudança, né? É bom Ainda que se bem, tenha né? esse cuidado, né, aos poucos mesmo, né? Ainda bem, né, Marinalva? Porque senão a psicologia os consultórios estariam lotados, né? Mas eu acho que as coisas realmente vão acontecendo lentamente, você vai se acostumando com esse acontecimento. Algumas pessoas não se acostumam, algumas das pessoas não aceitam esse tipo de coisa, outras sim, outras não, né? E aquelas que não aceitam, têm lá os direitos por não aceitarem e provavelmente vão procurar algum tipo de ajuda, algum tipo de tratamento para pelo menos minimizar. Tá, mas os esses efeitos tratamentos, o ideal é que eles sejam feitos quanto antes, né, doutor Cleider? Para não ter que fazer um tratamento agressivo depois. Sim, sim. Né? O tratamento agressivo, na realidade, que a gente chama, não é agressivo, né? Ele é um tratamento que digamos assim, cirúrgico, né? Não quer dizer que seja agressivo. Ele é um tratamento, o tratamento pequeno, aquele tratamento menor, ele vai acontecer a aplicação de toxina botulínica, a aplicação do preenchimento que é feito com ácido hialurônico hoje, que são os mais utilizados, que são os absorvíveis, né? Nós temos os absorvíveis e inabsorvíveis, né? E temos outros produtos também que ajudam também, foram criados ao longo do tempo, ácido polilático, são produtos, fios à base digamos assim, que fazem sustentação da face, né? Então, para cada caso, você tem uma alternativa para minimizar a ruga. Porque, na realidade, o que a gente está buscando é minimizar a ruga, que vai aparecendo, porque o aspecto da pele, o aspecto externo da pele envelhecida, esse a gente vai ter que tratá-lo de uma forma mais agressiva, né? Aí entra essa palavra agressiva porque o laser vai ser o grande responsável para fazer uma limpeza dessa face, dessas células mortas da face. Então não adianta você aplicar um laser em cima de uma ruga profunda, quer dizer, você tem que eliminar, você tem que preencher essa ruga, você tem que diminuir a ação muscular e aí então você torna essa pele plana para que possa receber uma luz, né, e fazer ali um rejuvenescimento, retirando as peles envelhecidas, as peles mortas, né, as células mortas. Então essa remoção basicamente dessa camada córnea da face, do rosto, ela é que basicamente reflete, né, esse tratamento, porque o objetivo é esse, né? Então quando você quer um tratamento mais agressivo, você vai utilizar um laser de CO2, por exemplo, né? Esse que é um laser que retira basicamente toda a epiderme da face, quer dizer, é um tratamento exclusivo cirúrgico, deve ser realizado sob anestesia geral, para você ter uma ideia. O paciente fica preso em casa 30 dias com uma ferida na face, mas é uma mudança da água para o vinho, né? Alguns pacientes se submetem a isso, né? Poucos pacientes, porque é um tratamento radical, né? Agora, antes de chegar nisso, tem muita coisa antes a serem feitas, né? Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Programa Saúde para você. Volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o cirurgião plástico, Dr. Cleider Freitas, sobre procedimentos estéticos na face. Agora, Dr. Cleider, você já citou alguns procedimentos no primeiro bloco, mas quais são os procedimentos estéticos invasivos que podem ser feitos na face? Marinalva, assim, os dois principais procedimentos a serem realizados na face para tratar a ruga dinâmica e estática é toxina botulínica e ácido hialurônico. São os procedimentos, digamos assim, são os produtos mais seguros
vamos falar, aplicado por uma pessoa habilitada, digamos, assim, é o sucesso, né, do procedimento, né? Então você tem na face ruga estática e ruga dinâmica. Então, vou frisar isso aí. As rugas estáticas, preenchimento. As rugas dinâmicas, a toxina botulínica, né? Então, atrás disso tudo, nós temos vários outros procedimentos a serem feitos, procedimentos de hidratação profunda da face, né? Nós temos procedimentos digamos, de agulhamento, que é muito semelhante ao que o laser vai fazer na face, né? Que é exatamente a descamação, a retirada dessa pele morta, que o pessoal chama, né? Que esse epitélio, essa camada córnea que vai sendo destacada. Então nós temos procedimentos, vários procedimentos que você vai colocando à medida que que a pele do paciente vai pedindo, né? Então você tem, por exemplo, aí a cirurgia, no caso, que o envelhecimento nosso acontece muito na pálpebra, né? A pele mais fina, então é a pele primeira a envelhecer, né? E nessa região da periorbitária, nós temos aí a região onde a pele tende a escurecer, então vem a tal da olheira, a pitose palpebral, que é a queda do supercílio, né? Com o tempo vai pesando e ela vai descendo. Aí existe aquela ideia que a gente não concorda muito, que é a retirada da pele da pálpebra superior, né? Quando você retira a pele da pálpebra superior sem fazer elevação da pálpebra, do supercílio, você tem quase que uma descida da pálpebra superior. Então, quando o paciente pede para mim para fazer só pálpebra superior, eu prefiro não fazer. Porque eu já sei que quando eu for fazer uma blefaroplastia apenas superior, eu vou fazer o quê? Vai amendoar basicamente a órbita do paciente, da pálpebra, a periórbita do paciente, né? Então, a ideia, por exemplo, de rejuvenescimento facial através, por exemplo, cirúrgico, por exemplo, seria a blefaroplastia superior e inferior, que a paciente tem no momento da vida dela, você pode fazer isoladamente, né? Agora, normalmente, quando a pessoa pede para fazer uma blefaroplastia superior ou inferior, você tem que fazer uma suspensão da pálpebra superior primeiro. Quer dizer, a tendência da cicatriz é sair da órbita. Então, para essa cicatriz não sair da órbita, para pegar toda essa pele da região lateral, eu tenho que primeiro tracionar o supercílio para depois, então, retirar o excedente da pálpebra. Porque, na realidade, não é a pele que eu tenho que tirar, é o supercílio que desceu. Então, eu tenho que reposicionar o supercílio para que possa fazer a retirada do excesso da pele. Então, se eu for tirar diretamente o excesso da pele, eu estou rebaixando ainda mais o supercílio, né? Então, a gente vai acrescentando a blefaroplastia mais o lifting temporofrontal, né? Ou lifting frontal, né? A partir daí começa a surgir o sulco nasogeniano. Então, você tem o lifting do terço médio, que hoje a gente faz por videoendoscopia. O videoendoscópio utilizado para retirar a vesícula, hoje nós utilizamos fazer deslocamento e elevação do terço médio da face. Então, basicamente, do ângulo da boca até o tragus, que é essa cartilagem, desse ponto para cima nós fazemos com vídeo, com pequenas incisões, né? Incisões dentro do couro cabeludo, escondidas, né? E o restante, basicamente, desse plano para baixo, é o lifting cérvico-facial, onde você faz a abordagem anterior do pescoço e abordagem lateral, né, com incisões pré-auriculares e reto-auriculares, com a tração da pele do pescoço, né? Então, você tem uma indicação progressiva da cirurgia, do tratamento, dependendo da fase que o paciente procura. Agora, doutor Cleider, tem alguma contraindicação desses tratamentos? Pessoas que não podem fazer esse tipo de tratamento? A cirurgia plástica, Marinalva, ela deve ser realizada, a nossa responsabilidade, ela não é quer dizer que a nossa responsabilidade é maior do que a dos outros, de forma nenhuma. Mas o que acontece é que todo paciente que vai para a sala de cirurgia plástica, ele tem que estar 100%.
Então, eu sempre tenho que deixar meu paciente 100 e tantos % bem. Ele tem que sair melhor do que entrou, né, doutor? É exatamente isso. A saúde, esse é o objetivo, a saúde, né, tem que estar 100%. Não se admite você hoje operar um paciente com uma doença iminente ou uma doença em atividade. Né? Então, o paciente, para você fazer uma cirurgia estética hoje, ele tem que estar bem, ele tem que estar com a saúde dele boa. E a gente, naturalmente, porque quando nós falamos nessas faixas etárias aí de 20 a 30, 30 a 40, né, a gente vai acrescentando procedimentos, a gente observa que as rugas vão aumentando e essas rugas aumentando vão pedindo mais procedimentos, né? Mas a verdade é que nós não vamos fazendo outros procedimentos, nós vamos fazendo os mesmos procedimentos, nós vamos apenas acrescentando um outro procedimento a mais, quer dizer, a gente vai vendo que com o envelhecimento você vai precisando de um procedimento a mais até concluir a cirurgia. Então a pessoa entende que quando eu chegar no ponto de cirurgia eu não preciso fazer mais nada dos outros tratamentos. Não. Você vai fazer o tratamento cirúrgico, você vai fazer os mesmos tratamentos que você fazia dos 30 ou 40, fazendo o Botox, quer dizer, o Botox e o ácido vão melhorar a minha cirurgia, né? Que a cirurgia, ela tem dois aspectos. Ela tem uma cirurgia que você olha para a pessoa e nota que ela fez uma cirurgia plástica, né? É muito comum isso. Ah, fulano fez cirurgia plástica. Você vê na televisão, Beltrano fez a cirurgia plástica. Você vê por quê? Porque estava lá o rastro do paciente. Ele deixou o rastro no paciente. Então, quando você faz uma cirurgia plástica, em que a pessoa olha, mas não vê o que foi feito, ele tem aquela curiosidade de perguntar: o que você fez? Né? O que você fez? O que você fez aí? Não estou vendo cicatriz, não estou vendo corte. Então, o que você fez? Então, cria-se uma curiosidade que você fez alguma coisa, mas não sabem o que você fez. Então, eu acho que quando se fala em cirurgia plástica da face, se fala nisso, né? Entendi. Porque esticar é cortar, descolar e tracionar. Mas o que acontece é que quando você tem, por exemplo, duas colchas, né, duas colchas em cima da cama, todas duas amarrotadas, e você quiser esticar de cima, é impossível ficar de baixo sem esticar. Então você tem que esticar de baixo e depois esticar de cima para ficar bem esticado as duas, né? E o que nós fazemos na nossa cirurgia, principalmente na cirurgia de videoendoscopia e a cirurgia que é com incisões menores, é exatamente isso, é esticar o plano muscular. Nós trabalhamos a parte profunda da face e a parte externa, que é a pele, sem muita tração, ela fica apenas acomodada, você tira apenas o excesso de pele, você não tem tração na pele, entendeu? Porque a tração foi feita no músculo, na profundidade, né? Então acho que o que fica assim na realidade de, digamos assim, de procedimentos estéticos e cirurgia, é que os dois se completam. Quer dizer, você pode fazer o procedimento minimamente invasivo antes do tratamento cirúrgico, né? Mas quando ele chega, aquele procedimento já não dá o mesmo resultado que dava antes. E aí a pessoa percebe que está na hora da cirurgia, né? Ela percebe que não está conseguindo o mesmo resultado que ela conseguia há 5, 10 ou 20 anos atrás, né? Então aí entra a cirurgia como uma opção, né, para tirar aquele excesso de pele. Que eu acho que a flacidez cutânea seja o grande problema a ser resolvido numa cirurgia plástica de face, né, um lifting facial. Tá certo. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor Cleider, no nosso programa. É um prazer sempre, Marinal, estar aqui com você, viu? Falando sobre um assunto que a gente gosta. É isso aí. Muito bom. Nós aqui agradecemos, doutor Cleider. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você.